Hey galera, aqui é o Cartoon com mais uma teoria de Hazbin Hotel para falar do Zestial hoje, um dos soberanos do inferno como Alastor e Carmilla, mas que poderia ser o famoso Caim, filho de Adão, que matou Abel. Tem algumas provas e indícios que indicam essa teoria. Se inscreve no canal se você é novo por aqui, deixa o like para mais teorias assim. Começando com o que sabemos oficialmente do Zestial, Viviane Medrano já confirmou uma vez que ele é o soberano Overlord mais antigo do inferno, seja quanto tempo ou séculos ele se manteve com esse título e poder, ou talvez porque foi o primeiro soberano a ascender socialmente dentre os pecadores do inferno com acordos e contratos infernais. Isso também é visto em todos os insultos direcionados ao Zestial, como fóssil, vovô, velharia e etc. Ele fala com um sotaque inglês arcaico e sofisticado similar ao usado no século XV, até porque não é dublado por qualquer pessoa. Sua voz original do Vortex e de Asmodeus de Hell of a Boss é James Monroe Iglehart, um ator premiado da Broadway que eu até cheguei a comentar no ranking de músicas da série. Bem como todos os pecadores do inferno que temem tanto esse homem, muito mais do que Alastor ou Vox. Só de vê-lo passando nas ruas, todos já ficam se tremendo, se escondem ou até se queimam, porque é melhor isso do que correr o risco de esbarrar com ele ou ele esbarrar com você. O que já me leva a concluir que ele é um soberano muito persuasivo e que já deve ter feito milhares ou até milhões de acordos infernais e cruéis nesses vários séculos que ele permanece como soberano e o mais antigo do inferno. Também acho que Alastor considerou a possibilidade de derrotá-lo e usurpar seu lugar, como ele já fez com tantos outros soberanos. Mas até Alastor é cuidadoso com esse homem que pode ser um sério problema para qualquer um caso ele decida confrontá-lo um dia. Ninguém sabe o quão poderoso ele é. Por isso, muito mais vale mantê-lo como amigo do que como um inimigo. Vale lembrar também que Zestial é um personagem relevante para a série, tal qual Carmilla. Desde o piloto, quando suas aparições foram mínimas, ele já estava lá o tempo todo observando. Mas qual a relação desse soberano pré-histórico com Caim e Abel? Eu já chego lá, mas antes a gente tem que relembrar qual é a história oficial desses dois irmãos que é contada no primeiro livro da Bíblia cristã e também na Torá judaica. No livro de Gênesis, após Deus, aqui oficialmente até agora os anjos serafins, expulsarem Adão e Eva do jardim do Éden após a queridíssima aceitar a maçã do livre-arbítrio de Lúcifer, o casal teve dois filhos. Caim, o mais velho, que se torna um agricultor, e Abel, o mais novo, que se torna um pastor de ovelhas. Um pouco mais velhos, os dois foram prestar suas ofertas ou sacrifícios a Deus. No Hazbin verso, poderia ser aos serafins ou a outra classe de anjos, já que ainda não temos certeza se Deus existe nesse universo da série. Caim ofereceu os frutos do solo, já que ele era um agricultor, enquanto Abel ofereceu carne, gordura e pele do seu rebanho de ovelhas. E por ser o único sacrifício de sangue, Deus escolheu a oferta de Abel, deixando Caim possesso de inveja, ainda que o próprio Senhor tenha o avisado de que era melhor ele controlar aquele sentimento de decepção, porque é da falta de controle dele que o pecado surge. O maninho preferiu não dar ouvidos ao nosso Senhor, chamou seu irmão para uma área afastada do campo e matou Abel por pura inveja, mentindo também para Deus quando ele perguntou o que tinha acontecido. E por isso, Caim foi banido daquelas terras, banido da agricultura, porque jamais qualquer coisa que ele plantasse iria florescer, mas Deus também usou o poder divino para impedir que ele fosse assassinado por alguém. Quem matasse Caim receberia uma punição 7 vezes pior. Assim, ele saiu com sua esposa para outras terras onde viveram sua vida. Tiveram filhos e provavelmente Caim morreu de velhice ou qualquer doença que esta o acometeria. Ao primeiro olhar, parece que Zestial não tem nenhuma ligação com Caim, mas tem alguns pequenos detalhes e fatos que tornam essa possibilidade possível. Ao começar, relembrando a vocês de que a criadora da série não se baseou em nenhuma bíblia ou religião específica para criar a história. Ela só usa essas religiões e culturas como base para criar algo novo e, na visão dela, desse universo animado criado por ela. Por isso que a Terra e os humanos são contados na série como criação dos anjos serafins, não de Deus. Ou o inferno ser dividido em 7 anéis, onde Satã e Lúcifer não são a mesma pessoa, etc, etc, etc. Caim poderia ser o Zestial, porque ele é o soberano mais antigo do inferno e Caim cometeu o pecado mais antigo da Terra, o primeiro homicídio da história humana, cometido apenas por um sentimento de inveja, um pecado capital. Não teria como esse querido ir para o paraíso algum dia após tal ato. Ele já estava com sua passagem só de ida para o inferno, comprada e aguardando a sua morte. O nome Zestial não é comum e nem existe propriamente dessa forma. É uma junção de uma palavra com um fonema, zest, que significa entusiasmo ou euforia em inglês, junto de el, que tem o mesmo som de el, aquele sufixo que eu expliquei para vocês na hierarquia celestial, que significa de Deus, divino ou relativo a Deus. Gabriel, Rafael, Gael, Miguel, Ariel são todos nomes de origem bíblica com esse significado. Logo, o nome Zestial se traduz como um entusiasmo de Deus. Uma escolha de nome muito peculiar para um soberano do inferno, quando os demais não têm nada de divino no seu nome. Alastor mesmo se traduz como espírito vingativo.
A não ser, é claro, que ele tivesse alguma relação com os anjos e Deus antes disso tudo, por ser o filho do primeiro homem, Adão, e da segunda mulher, Eva. Fora esse detalhe, a versão demoníaca dele tem claros detalhes de aranhas, por sua capa com detalhes de teia, ou uma aranha gigante bem no meio da sua roupa com 8 patas e tudo mais. Não se preocupem que eu não vou mais botar aranhas em tela sem avisar, ok? Eu ataquei a aracnofobia de algumas pessoas depois do vídeo do Angel. E pelo próprio Angel e sua família problemática aracnídea, você chegar no inferno com aspectos de aranha na sua forma indicam uma teia de mentiras e ou crimes, como é o caso do Angel, mesmo ele odiando a própria família e fazendo tantas coisas contra a sua vontade. E se isso já fosse um spoilerzinho do passado humano do Zestial antes de ele chegar ao inferno? A criadora pode reescrever e adicionar detalhes a essa história bíblica como quiser. Por isso, e se o homicídio de Abel não foi proposital ou sequer cometido por Caim? De onde vem essa teia de mentiras dele? Mentir para Deus é impossível. Mas em Hazbin Hotel, quem vigiava a criação humana não era Deus, eram os serafins que podem ser totalmente enganados, sim. Levados a acreditar que Caim assassinou sim seu irmão pela inveja que ele tinha demonstrado antes e tinha que controlar, o isolando e o condenando a uma vida de amargura e ódio depois desse evento que, mesmo não tendo matado ninguém, suas demais ações ruins que ele escolheu quando sua vida antiga foi destruída teriam o levado ao inferno do mesmo jeito. Automaticamente, isso também faria que Abel estivesse atualmente no paraíso e talvez fosse a primeira alma vitoriosa ou virtuosa a chegar lá, já que Adão morreu depois. Sobre como Abel verdadeiramente morreu, um mistério e história do Zestial que podemos acompanhar nas próximas temporadas da série, eu assisti How to Get Away with Murder inteirinho. Então, assim, existem muitas formas de falsificar e fingir o assassinato de alguém. Enquanto Caim e Abel andavam pelo campo, uma aranha venenosa pode ter picado seu irmão e o levado à morte, o que explicaria totalmente a relação do Zestial com aranhas e esse mal entendido que teria estragado sua vida milhares de anos atrás. Caim poderia ter matado seu irmão de fato sem querer em algum acidente, acesso de raiva, ataque de animal e etc., novamente sendo condenado por algo que não fez. Ou até Eva, sua mãe, poderia ter matado Abel ou influenciado o filho a fazer isso, porque lembrem da teoria da semana passada. Eva já tinha comido o fruto proibido que instaurou a maldade e o pecado no mundo. E a própria Eva pode ter se transformado na Rue, a personificação da raiz de todo o mal. Então, incriminar seu próprio filho por algo que não fez ou incentivá-lo a um horror desses é algo bem possível que tenha acontecido. Ainda mais porque existem algumas releituras religiosas da história desses dois irmãos que citam o diabo como agente que incentivou Caim a ceder à inveja e até ensinou ele como assassinar alguém para que aquilo fosse feito. Lúcifer definitivamente não foi. Lilith talvez fizesse isso, mas é algo que a raiz de todo mal claramente não negaria fazer, já que ele é o mais puro caos e maldade. Um detalhe que corrobora essa possibilidade é que, no piloto de Hazbin Hotel, Zestial tinha olhos vermelhos da Rue em sua própria capa, como se ele tivesse feito um acordo com ela também, ou fosse seu agente do caos. E um acordo com ela explicaria o tanto que ele é temido, ou o tanto que conseguiu se manter no poder por todos esses séculos, mesmo com o mercado de soberanos mudando tanto e se renovando o tempo todo. E é claro, não podemos ignorar a possibilidade de que Caim realmente tenha matado Abel com os mesmos motivos e razões da Bíblia. Aqui ele teria mentido e tentado omitir aos anjos serafins o que teria feito, dando origem à teia de mentiras e à aranha original, e ele foi condenado ao seu exílio e castigo eterno justamente pelo ato hediondo que cometeu. A magia angelical que Deus ou os serafins usaram em Caim para que ele não fosse morto por ninguém poderia ser uma das vantagens que Zestial tem no inferno, magia angelical lançada sobre ele ainda quando era vivo. E por isso ninguém jamais ousou tentar matar o Zestial, nem mesmo Alastor, porque sabem que além de muito poderoso com todos os contratos que fez ao longo desses séculos, existe um poder divino que vai causar 7 vezes mais estragos e dor naquele que tente matar Zestial ou Caim, o primeiro filho do mundo, o primeiro filho de Adão e Eva, mas também o suposto primeiro assassino da história humana. E por esse vídeo é isso, galera! Daqui a pouco eu vou mudar o nome do canal para Hora da Bíblia. Espero que vocês tenham gostado dessas teorias que eu só tinha visto realmente de fato nos comentários de vocês e por isso que eu fui atrás. Comentem outros pontos a favor ou contra essa teoria e até o próximo vídeo.